Olá, caros alunos, sejam bem-vindos então ao nosso encontro para explorarmos um pouco mais sobre unidades concedentes de estágio, né? Entendermos um pouco mais, independentemente do curso que eu venha a fazer, qual o tipo de estágio que eu possa estar desenvolvendo e principalmente o campo específico de estágio para que eu possa então estar me inserindo. Algo que é muito importante estar definindo com vocês que uma das grandes curiosidades, né, é principalmente pensar em estágios de diferentes contextos. O estágio, né, que foge muitas vezes daquele ambiente formal ao qual eu penso o meu curso em si. Tanto, por exemplo, quando eu falo dos cursos da área de exatas, do curso de matemática, o curso de física, por exemplo, né? Que diferentes contextos eu possa desenvolver, então, meu estágio na área de física ou na área de matemática, ou vocês, então, da área de geociências, que campo específico que eu posso estar desenvolvendo, então, esse meu estágio em diferentes contextos. E é muito importante também estarmos elencando que o meu estágio em si, ele deve estar muito elencado ao curso que eu estou fazendo. E principalmente as matérias que vão surgindo para mim ao longo do meu curso, ao longo da minha grade curricular, já vão me sensibilizando também para que eu possa estar pensando, puxa, esse tema aqui é bacana, esse tema aí é interessante, né? Essa temática, esse tipo de pergunta é importante eu estar fazendo, então, na hora da investigação no campo específico, né, do meu estágio, para que eu possa também pensar principalmente, né, no meu TCC. O momento do estágio, seja ele em diferentes contextos, ou o estágio em si da educação básica, é um momento que eu possa também pensar naquele tipo de investigação para levar, né, como temática principal para o meu trabalho de conclusão de curso, que é o momento de colocar em prática, colocar em evidências, testar teorias, né, colocar em xeque a própria realidade social. Será que é esse campo específico que eu quero para minha atuação profissional? Será que esse campo que eu estou estagiando, estou desenvolvendo o meu estágio, né, é o meu talento? Vai ao encontro daquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me faz brilhar os olhos, né? Então isso é o momento onde o estágio ele nos faz ter esse tipo de questionamento, nos faz ter esse tipo de impasse, né? Esse tipo de crise, né? No caso mais acadêmico, para colocar realmente em xeque, colocar na mesa, né? O tipo de ambiente que eu quero então estar atuando profissionalmente. Então até mesmo para vocês que até estão ansiosos pelo próprio TCC, por exemplo, né? Comecem a pensar no seu trabalho de conclusão de curso a partir das disciplinas que aparecem para você ao longo da sua grade curricular e a partir disso qual o tipo de tema que você poderia levar para esse seu projeto inicial de pesquisa, qual o tipo de problema que você identifica que possa ser resolvido ou elencado ou abrir um caminho para que outros pesquisadores possam então estar tendo maiores investigações, né? O que justifica também você desenvolver o seu projeto de pesquisa, né? Até que ponto ele é relevante tanto para a área acadêmica quanto principalmente o que ele contribui para a própria sociedade em geral e até mesmo pensarmos nas principais referências bibliográficas, né, os seus objetivos, tanto o objetivo geral, aquele grande verbo que vai nortear o seu trabalho, o seu projeto de pesquisa em si, quanto outros objetivos mais específicos que vão dar suporte e dar alicerce a esse grande objetivo geral. E quando pensamos nas referências bibliográficas, né, os principais autores, não precisa ser todos inicialmente, né, mas de repente aqueles 3, 5 autores que possam servir de base, né, ao que outros pesquisadores já abriram caminho a respeito da sua temática que possa servir então de embasamento teórico para você, para que você não pegue uma mata fechada, né, de pesquisa, mas que você pegue, de repente, um pequeno caminho, por mais que for, que outras pessoas, que outros pesquisadores já desenvolveram sobre aquela temática. E esse vai ser essa concha de retalhos sobre o que você então vai desenvolver enquanto principal referencial teórico, que é o seu estado da arte,
do seu projeto de pesquisa. E depois que você elencou, né, esse seu referencial teórico no seu projeto de pesquisa, né, você vai então pensar na sua metodologia. Ou seja, qual o passo a passo que você levou para desenvolver o seu projeto de pesquisa, né? Que tipo de pesquisa é a sua? É uma pesquisa bibliográfica? É uma pesquisa de campo? É uma pesquisação? Que tipo de pesquisa e quais os autores que vão embasar também esse seu tipo de pesquisa? E também pensarmos nas principais referências, né, onde você vai listar, conforme algumas normas da própria ABNT, as principais referências que vão inicialmente estar corroborando. E esse projeto de pesquisa, que vai dar base também, né, para aquilo que você vai desenvolver no seu estágio, ele tem esse passo a passo do tema, do problema, da justificativa, do referencial teórico, né, dos objetivos, ou objetivo geral e os, né, 2 ou 3 objetivos específicos para desenvolver então o seu projeto, né, a metodologia, também pelo menos uma página de metodologia se pede nesse projeto, e também, principalmente ali, as referências bibliográficas que sempre se observa, até mesmo em correções de projeto de pesquisa, a ordem alfabética, né, dessas suas referências. Parece algo simples, mas que ainda gera algumas dúvidas e gera alguns erros e até mesmo às vezes causa alguns indeferimentos, né, quando esse projeto ele é colocado para algum tipo de avaliação. Então, pensar no TCC é começar a colocar em prática essa temática, principalmente nos seus estágios. E também, né, quando inicia o estágio, os alunos nos perguntam, professor, iniciou o meu estágio, né, por onde devo começar? Então, ler o material, né, assistir todos os vídeos que estão na sua rota de aprendizagem é o primeiro passo para que você possa se sensibilizar, para que você possa se familiarizar com os conceitos, com os temas, com o seu organograma de postagem mesmo desse seu estágio. Mas pensarmos na área específica, poderíamos começar, como falamos anteriormente na parte 1, quando falamos da parte concedente do estágio, né, falamos quais tipos de unidades concedentes nós temos na área da educação, na área da educação física, na área de linguagens e sociedade, por exemplo, e podemos pensar agora na área das ciências exatas, onde, por exemplo, quando pegamos a área do bacharelado em física. A área do bacharelado em física, nós temos o estágio supervisionado mais profissional, a qual nós temos o setor de radiologia, né, tanto em hospitais quanto em clínicas. Nós temos alguns institutos de pesquisas também que são comuns para outros cursos, laboratórios, né, tanto físico-químicos, de tecnologia, de engenharia, esses tipos de laboratórios, né, clubes que envolvam a própria astronomia, né? Montadoras de carros, tem realmente esse processo do bacharelado em física em montadoras de carro, empresas de engenharia elétrica, né? Engenharia mecânica, algumas empresas que envolvem a própria contabilidade, bancos, universidades também, né? Solicitam e recebem esses estagiários do bacharelado em física. E também quando pensamos num diferente contexto, né, para um bacharel em física, nós temos que também pensar que são locais que tradicionalmente não têm o bacharel em física em suas equipes de trabalhos. Podemos pensar em ONGs, podemos pensar em startups de tecnologia, algumas escolas, por que não, algumas associações de bairros, editoras que possam ter também o bacharel em física. Então, esses são campos específicos ao qual você, estudante, possa estar então investigando, possa estar até mesmo verificando, indo a campo, colocando a cara a tapa, né? Entregando a sua carta de apresentação, recolhendo os dados dessa concedente, se for, né, realmente concedido a sua estadia durante aquele período de 20, 30 horas, 40 horas, conforme o seu manual de estágio, a parte prática em si. E quando pensamos na licenciatura em física, né, vocês que vão para a escola, dar aula em física, inclusive é um curso que está em grande falta, né? E aí fica a dica, né, para quem não se atentou, de repente buscar um campo pouco explorado, né, um campo aí que é a área da licenciatura em física. E aí nós temos a própria educação básica, que envolve classicamente tanto o fundamental, né, anos finais, ali no ano, por exemplo, ensino médio, ensino profissional, a EJA, algumas editoras,
né, possam estar recebendo também os licenciados em física e diferentes contextos também locais diferentes do ambiente formal, né, que possam desenvolver também a parte da física, como nós citamos também como o caso do bacharel, né, em casos de empresas, instituições públicas e privadas, instituições corporativas, órgãos públicos, ONGs, associações de bairros também podem estar recebendo esses licenciados em física. E ainda no campo da área de exatas, nós temos também o bacharelado em matemática. O bacharelado em matemática, quando pensamos também esse estágio na área profissional, podemos pensar, por exemplo, em universidades, em bancos, podemos pensar em empresas de contabilidade, centros de pesquisas, seguradoras, instituições de pesquisa, laboratórios, empresas de consultoria poderiam estar recebendo então esse bacharel em matemática e os diferentes contextos também fora daquilo que é comum, né, de um bacharel em matemática, como citamos também ONGs, muito semelhante à parte da física, empresas de tecnologia, escolas, associações de bairros, empresas diversas que precisem, de certa forma, planilhas ou um tipo de organização financeira, né? As próprias editoras também recebem bastante esses bacharéis em matemática. E a própria licenciatura também temos classicamente ali o ensino, né, fundamental, anos finais, ensino médio, profissional, EJA e as próprias editoras, e também um ambiente de diferentes contextos para a área de licenciatura em matemática. Nós temos também assim as empresas, instituições públicas e também privadas, órgãos corporativas, associações de bairros, e todas essas são dicas e são insights, né, para que possamos nos sensibilizar ao principal campo, à principal concedente desse estágio. E quando pensamos, vocês que são de outras áreas, mas gostariam de não fazer um curso integral de matemática, já tem uma licenciatura, já sou licenciado em pedagogia, já tenho uma licenciatura em educação física, por exemplo, gostaria de fazer uma segunda licenciatura ou uma formação pedagógica, né, em matemática, onde vou fazer os meus estágios. Assim também na própria educação básica, anos finais, médio, profissional e também a própria EJA. O bacharelado em Química agora, ainda na área de exatas, né, ele poderia também desenvolver o seu estágio profissional em laboratórios, centros de pesquisa, em indústrias químicas diversas, farmácias de manipulação que possam ter esse bacharelado, né, em Química, as universidades nos seus devidos laboratórios, estações de tratamento de água, né, e efluentes, como nós temos aqui, por exemplo, em Itajaí, Santa Catarina, né, a própria CEMASA, ou em Balneário Camboriú, também aqui em Santa Catarina, a própria EMASA, que são estações de tratamento de água. Então, um bacharel em Química, ele poderia então estar desenvolvendo o seu estágio nesses campos então específicos, assim como indústrias petroquímicas, né, ou mesmo de energia, poderiam estar desenvolvendo esses seus estágios. O estágio de diferentes contextos para um bacharel em Química pode estar elencado, por exemplo, a ONGs, algumas startups, algumas escolas, algumas associações de bairros, algumas cooperativas de reciclagem. Nós temos aqui, por exemplo, em Itajaí, Santa Catarina, a Ingepasa. Então, um bacharel em Química poderia estar desenvolvendo o seu estágio, né, em um tipo de cooperativa então de reciclagem que fica muitas vezes anexado a essas grandes empresas como a Ingepasa aqui em Itajaí. Empresas, né, fora da área de química, editoras e tantas outras opções que nós podemos pensar também. É muito importante que você converse com o seu orientador educacional, converse com o seu professor, aquela pessoa que está naquele local físico, presencialmente, para te receber e te dar essas orientações práticas, pontuais, qual o local que você, né, poderia estar atuando, que você pode, até para otimizar o seu tempo, né, estar verificando a possibilidade, você como aluno tem essa autonomia de ir ao local, né? Se for uma área pública, cabe ao próprio orientador educacional fazer essa mediação, mandar um tipo de requerimento, algum tipo de planilha com os seus dados para que a própria, né, Secretaria de Educação, por exemplo, algum tipo de secretaria possa estar deferindo, autorizando a sua ida àquele campo, a sua estadia durante aquelas suas 20, 30 horas então de estágio.
E quando falamos agora da licenciatura em Química, né, vocês são futuros professores de Química. Também o estágio, ele se caracteriza na parte do estágio da educação básica, nos anos também finais do ensino fundamental, no nono ano, por exemplo, né? Ensino médio, ensino profissional, a própria EJA, editoras também, e o estágio em diferentes contextos, como citamos em outros cursos, o estágio fora do ambiente formal, né? Que o licenciado em Química possa aí desenvolver as suas práticas, empresas, instituições públicas e privadas, órgãos públicos, assim como o bacharel em Química, né? Cooperativas de reciclagem, ONGs, associações de bairros, assim também como outros diferentes contextos. E, por fim, a área de geociências. Como podemos pensar aí a área de geociências como um curso como envolve a própria geografia, por exemplo, na área de educação básica, envolvendo escolas tanto particulares, a qual o aluno, por ser uma escola particular, muitas vezes não precisa também essa intermediação do orientador educacional. Você, como aluno, se for uma escola privada, particular, você pode ir diretamente a essa escola particular, recolher os dados, levar a sua carta de apresentação e fazer todo o trâmite apenas tendo a orientação básica, né, do próprio polo de apoio presencial. E se for uma área pública, como citamos anteriormente, precisa desse processo aí de mediação, né, de um requerimento específico. E quando pensamos então nessa licenciatura, a educação básica, o ensino fundamental também os anos finais, médio, né, ou pensamos no ensino médio mais integrado ao profissional em si, o EJA, quando pensamos os anos finais do ensino médio, na EJA, e o estágio em diferentes contextos também, como assim outros cursos diferentes do ambiente formal, né, onde esse licenciado em geografia possa aí desenvolver as suas devidas práticas, como projetos socioambientais, de iniciativa pública ou mesmo privada, projetos com organizações não governamentais, ONGs, ligadas às atividades socioambientais, socioeconômicas, algumas cooperativas, editoras que envolvam uma certa produção de materiais didáticos, né, da própria geografia, escolas de cursos técnicos não vinculados à própria educação básica, alguns museus, jardins botânicos, zoológicos que ofereçam as atividades mais educativas aderentes à própria geografia em si. E também quando o aluno ele é de uma outra licenciatura, ou mesmo uma área profissional, que ele vai fazer uma segunda licenciatura ou mesmo uma formação pedagógica em geografia, o estágio de educação básica também oferece, né, os campos como citamos na graduação integral, vamos pensar assim, o ensino fundamental anos finais, médio integrado, né, ao profissional, e o EJA quando pensamos nos anos finais do próprio ensino médio. E o bacharelado em geografia. O bacharel em geografia, ele vai desenvolver o seu estágio profissional em instituições de pesquisa, nas áreas urbanas, por exemplo, área agrária, ele pode desenvolver na área política, na área mais demográfica, ou umas situações mais ambientais, algumas empresas que envolvem o geoprocessamento e a própria cartografia, né, de modo geral, empresas mesmo em órgãos públicos que ligados ao planejamento, à própria consultoria nas áreas urbanas, na própria área agrária, ambiental ou mesmo social. E o estágio em diferentes contextos para um bacharel em geografia envolve também empresas, associações de bairros, cooperativas, alguns comitês partidários que possam ter essa participação de um bacharel em geografia, ONGs, né, ligadas aos temas aderentes à própria geografia em si, museus, jardins botânicos, zoológicos que ofereçam também as atividades aderentes, né, à própria geografia. E isso é muito importante, que nós nos atentemos ao campo de estágio que vamos estar nos associando, porque a temática que você vai estar elencando e o tipo de estágio que você vai estar desenvolvendo deve ter justamente essa aderência ao campo específico que você então vai estar desenvolvendo. Então, por fim, o campo que envolve então
a própria licenciatura em ciências biológicas, né, que envolve também essa área de geociências, onde nós temos também escolas públicas que ofereçam um ensino fundamental, pensando em anos finais, médio, EJA. Quando você abre o próprio ambiente virtual de aprendizagem, ele possa te dar lá estágio de educação básica, abre parênteses, né? Anos iniciais, fundamental, anos finais, EJA profissional. Significa que você vai escolher um daqueles estágios para estar desenvolvendo, né, o seu termo de compromisso, a sua carta de apresentação, para que você possa então estar indo a campo. Você vai escolher um daqueles itens. E também o estágio de diferentes contextos, né, instituições públicas ou privadas, editoras com materiais didáticos, instituições que ofereçam cursos técnicos, bibliotecas, museus, jardins botânicos, né, que possam oferecer então, essas atividades mais educativas, né, ligadas às licenciaturas em ciências biológicas. E também, por fim, a área do bacharel em ciências biológicas, ele vai desenvolver também o seu estágio, né, mais na ordem profissional, em ONG, centro de pesquisa, na área da saúde, né, e o próprio ambiente em si, alguns laboratórios de análises clínicas, banco de sangue, órgãos ambientais, tanto municipais, estaduais ou mesmo federais. Ele pode estar atuando fazendo esse estágio em ciências biológicas na própria vigilância sanitária, né, ou que envolvam questões mais epidemiológicas, alguns parques, alguns museus, jardins botânicos, zoológicos, empresas, né, que envolvam consultoria ambiental, e o estágio de diferentes contextos para esse bacharel, em ciências biológicas, envolvem também hortas comunitárias, o horto municipal que nós temos aqui em Itajaí, por exemplo, um bacharel em ciências biológicas poderia estar fazendo esse estágio no horto municipal. Instituições que trabalham com temáticas que são mais correlatas às ciências biológicas, postos de saúde, também um bacharel em ciências biológicas possa desenvolver esse tipo de estágio. Já, senhores, então hoje falamos um pouco mais sobre essas unidades concedentes de estágio, tanto quando pensamos a área de geociências, quanto das áreas de ciências biológicas e na área dos cursos das exatas, física, matemática, tanto licenciatura como mesmo o próprio bacharelado. Joia? Agradeço a presença de todos vocês aqui, né, em várias mídias, né, tanto aqui vocês no YouTube, quanto vocês aqui no próprio Instagram, vocês aqui no Google Meet, para uma atividade mais sincronizada. E espero vocês em próximos encontros, que falaremos um pouco mais aí sobre a área de humanidades, o que se espera de estágios, né, supervisionados em diferentes contextos e mesmo na área profissional ou licenciatura para a área de humanidades e esmiuçar um pouco mais a área de linguagens também. Joia, senhores, muito obrigado e vejo vocês em próximos encontros. Tchau, tchau!